Bom dia a todos, né? Sou pedagoga, tenho pós-graduação em gestão escolar, formada em psicopedagogia e sou intercessora. Nesse canal eu sou apenas uma intercessora, né? Eu faço esse trabalho difícil, não é fácil, tem muitas barreiras, muitos problemas a fazer e espero que esteja ajudando você, tá bom? E hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre Jó, tá? Nós já e falar mais com Deus do que com os amigos, porque os amigos dele só colocavam ele para baixo, né? Por isso que fala amigo de Jó. Deus preferiu comunicar-se de maneira audível com algumas pessoas. Deus dessas ocasiões estão aqui listadas. Vamos ver algumas? Não estão todas, algumas, tá bom? Com quem Deus falou? Arão, Miriam, Josué, Samuel, Isaías, Jeremias e Ezequias. E tem mais ainda, mas nós estamos listando só esse, tá? Então ele... E Jó, né? E Deus falava com Jó também. Quando ele começou a pedir para Deus falar com ele, né? E aqui Eliú, amigo de Jó, ele justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorva a bênção dele. Porque o diabo, e muitas vezes eles usam quem? Os seus próprios amigos, seus próprios familiares, né? E nós vamos ler só um pedacinho aqui no 36. E prosseguiu ainda Eliú e disse: espere-me um pouco e mostre-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Porque na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo. Não deixe viver ao ímpio. Não deixe viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre. Assim, então lhe faz saber a obra dele e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos, para seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. O que ele falou é verdade. Ele está dizendo que tinha que fazer o quê? Confessar os seus pecados, né? Se ouvires ou se não ouvirem, a espada serão passadas e estão amontoa para si a ira, e amarrando-os eles não clamam por socorro. Assim também se desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Então, do que? Ele não blasfemava, né? Ele já estava com muita angústia no coração, né? E aí Deus responde a Jó e mostra sua grandeza e a sua sabedoria. Aqui, ó, em vez de questionar as questões de Jó diretamente, Deus faz uma série de perguntas que nenhum ser humano seria capaz de responder. Essas perguntas aqui eu não vou pôr tudo porque é muito longa, é na Jó 38. Fizeram essas perguntas, gente, por maiores cientistas do mundo. Vocês acreditam que ninguém... Jó mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Depois disso, é este que escurece conselho com palavras sem conhecimento. Agora cinge os teus lábios tu quando eu fundava a terra. Faze-nos saber se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Quem estão fundadas suas bases, ou quem assentou as suas palavras? E todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem será que o mar, nós estamos vendo aqui o mar, ó, ele transborda sobre ele o meu decreto, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedura, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolho, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, aqui se quebrará. Aqui está... É muito bonito, senão nós vamos, né? Ele não soube responder o que Deus perguntou para ele, mas ele tinha noção da grandeza de Deus, né? Você critica ou argumenta com Deus Todo-Poderoso, você exige resposta quando as coisas não saem como esperadas, ao perder emprego, quando alguma coisa próxima acontece, ou quando morre alguém da família, você questiona Deus, não conhece de Deus, tudo que Deus pode fazer na nossa vida, nós não temos noção da grandeza de Deus.
Aí quando ele começou a conversar mais com Deus, Deus começou a mostrar para ele, né? Então, aqui nós vamos ver que se Deus tivesse avisado Jó de que este enfrentaria um tempo de perdas e lutas, mas no fim ele lhe restituiria tudo em dobro, pode ser que isso o animasse. Deus não deixou ele saber, mas o Senhor não fez isso. Jó sequer tinha os testemunhos relatados na Bíblia Sagrada para consolar. Ele enfrentou o dia mau com o limitado conhecimento que tinha de Deus. Sua fé o animou e ele não foi envergonhado. Nós também, gente, não sabemos o que vai acontecer com nós amanhã. Nós não temos esse dom de saber. Deus não falou para nós que amanhã vai ser assim, assim. Não, nós temos que ter fé, orar e crer que nossa vida vai melhorar, por mais difícil que ela esteja. Põe isso na cabeça. Sabemos que o justo, mesmo sem pecar, pode passar por grandes lutas e adversidades. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vós tentar, como se coisa estranha vós antes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós regozijeis, dados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, que nenhum de vós padece em negócios alheios, mas se antes glorifica Deus. Não vamos nos sentir humilhado, envergonhado, mas vamos confiar em Deus, que Deus não nos abandonou, viu? Põe isso na cabeça. Se estiver enfrentando, serve a Deus, vai à igreja e sofre tanto, onde está o seu Deus? Mentiroso, é enganador. Nós podemos, como Jó não estava desamparado, né? Todos os filhos, perdeu todos os seus bens, ficou pele e osso, mas ele continua. Estudo, nós vamos ver como que Deus restaurou a vida dele, né? Mas nós vamos ver aqui assim, que em 2 Coríntios 4:9, vemos que o terceiro limite imposto por Deus ao sofrimento do justo é o quê? Perseguidos, mas não desamparados, né? Nós podemos estar sendo perseguidos no momento, né? Mas não desamparados, porque nós temos um Deus verdadeiro. O próprio Paulo já havia experimentado o socorro divino e podia falar com autoridade sobre o que é perseguição, né? Porque ele foi muito perseguido, mas ele nunca foi desamparado. O Senhor o livrou da morte e ele pôde prosseguir testemunhando sobre Cristo. Em 2 Timóteo 3, sofreu. Você sabe de Icônio e de Listra, que terríveis perseguições eu sofri. Porém o Senhor me livrou de todas elas. E Paulo e Jesus serão perseguidos. Isso não era novidade. O próprio Jesus já havia advertido. Jesus foi muito perseguido. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Por minha causa exaltei e alegrai. Como Deus usa perseguição, grandes perseguições. Gente, além de ele estar passando por tudo aquilo, ele tinha que aguentar o quê? Os amigos dele, dia e noite, né? Falando no ouvido dele, a mulher dele, querendo que ele deixasse de crer tanto no que Deus falava para ele, né? E ele não fez tudo de algum pecado? É a nossa pergunta quando fazemos. Satanás está me atacando enquanto tento sobreviver como cristão? Estou sendo preparado para um serviço especial? Será que é por isso que eu estou sofrendo? A gente pensa isso, né? Muitas coisas. Deus deixou claro que os amigos de Jó estavam errados. O fato de Deus não haver mencionado qualquer pecado específico demonstra que ele confirmou a alegação de Jó de que ele levava uma vida devota e obediente, né? E ele não tinha cometido nenhum erro, ele estava sofrendo por não ter cometido nenhum erro. O diabo não caiu na armadilha. E hoje nós vemos muita armadilha na nossa vida, né? Jó estava julgando Jó sem saber o que Deus estava fazendo, seus grandes amigos, né? Os amigos dele não sabiam que Deus ele estava sendo
conseguiu orar pelos 3 amigos. Mesmo os amigos dele sendo amigos que perseguiam ele, ele orou pelos amigos. É difícil perdoar alguém que nos tenha acusado de alguma coisa, mas Jó o fez. Você está orando orar para aquelas pessoas de Jó, a que Deus chamou de homem bom. E, gente, é você orar para uma pessoa que só deseja o mal para você, tá? Ninguém aguenta, né? Viver assim sobre um jugo, uma nuvem negra na sua cabeça o dia inteiro e você ainda tem que orar para aquela pessoa. Olha, você tem que estar muito, né, com Deus mesmo. Então nós vamos fazer uma oração, né, e resolveu com Jó, tá? Que é difícil de, né, de perdoar e pede para Deus te dar força. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti nessa tanta fé quanto Jó tinha, Senhor, que o Senhor de mostarda, Senhor, para mudar a vida dessa pessoa. Abençoe o nosso Pai. Tira, Senhor amado, derruba por terra todo o império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor. Envia seu exército de anjo nos 3 poderes e faça um grande mover, meu Pai, um grande mover, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. O Senhor é o único supremo dessa terra, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, vai abençoando poderosamente, vai abençoando toda às vezes, muitas vezes, todos os ferrolhos, coloca pelo chão agora no poder de Deus. Leva seus exércitos de anjo contigo, meu Pai, e faça um grande a Ti, Senhor, que vai derrubando por terra, Senhor, todas as oferendas feitas que caia por terra, Senhor. Eu peço a Ti, clamo por justiça divina, meu Pai. Eu quero justiça divina sobre nós, nosso negócio, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa nação, que o Senhor vai abençoando o emprego de cada um, abençoe aqueles que estão internados, aqueles que estão em coma, as crianças com doenças especiais, que o Senhor vai abençoando, Senhor. Abençoe aquelas crianças que vivem no orfanato, Senhor, que o Senhor tem misericórdia dessas crianças, Senhor. Vai abençoar, Senhor, aqueles que cheios de conta, não sabem nem como vai pagar, meu Pai, que o Senhor passa na frente. A todas as mulheres que trabalham como empregada doméstica, faxineira, os empresários, Senhor, ou aqueles que trabalham, o Senhor vai abençoando a todos, Senhor, no poder de Deus e no sangue de Jesus derramado na cruz. Amém. Amém. E muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser, tá? Fique com Deus e fé, gente. Fé sempre, tá? Porque Deus é muito maior do que tudo nessa vida. Pode crer nisso. E se vocês gostaram, e agradeço por você ter ficado comigo até